O único lugar no mundo onde a escravidão ainda existe. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, a liberdade se tornou o fator mais importante na sociedade moderna e há milhões de pessoas que trabalham para compartilhar a importância da liberdade e o sofrimento que ela causou àqueles que não tinham liberdade no passado. As Nações Unidas foram formadas em 1945 para garantir que a paz seja mantida em todo o mundo, mas o mais importante, que todos os seres humanos sejam livres. A organização tem trabalhado desde sua formação para abolir a escravidão nos países do terceiro mundo que ainda praticam durante o século XX e a Mauritânia, localizada no oeste da África, é conhecida como o último país a abolir a escravidão em 1981, fato informado pela ONU. No entanto, mesmo 40 anos depois, essas regras não são respeitadas, já que a Mauritânia ainda permite que as pessoas tenham escravos sem que ninguém os impeça. O que causou esse problema? O fotojornalista Seif Kouzmati visitou a Mauritânia para ver por si mesmo se os rumores eram verdadeiros. O que mais o chocou não foi o fato de que a escravidão ainda era praticada no século XXI, mas o fato de que aqueles que estavam sob a escravidão estavam realmente de acordo com ela. O mesmo acontecia com todos os cidadãos que viviam na Mauritânia. Alguns dos cidadãos que entrevistou, que incluíam ex-escravos e escravos de verdade na época, afirmaram que a escravidão era algo embutido em sua cultura, uma vez que era praticada por décadas. A escravidão se tornou predominante na Mauritânia durante a colonização francesa em 1830, o que certamente afetou o país. No entanto, mesmo que a escravidão não tenha sido abolida no país até 1981, os franceses ofereceram à Mauritânia sua independência em 1960. Por muitos anos, as pessoas simplesmente tiveram que se acostumar com a escravidão, na maioria dos casos devido à pobreza. Cada vez que o governo mauritano é questionado sobre isso, eles negam que a escravidão ainda esteja sendo praticada no país, mesmo que grupos de direitos locais estimam que quase 20% da população mauritana está sob a escravidão. Com uma população de 4 milhões de cidadãos, isso significa que 800 mil deles são escravos. O país se acostumou tanto com a escravidão que eles não podem aboli-la. Em uma entrevista com alguns escravos, Seif Kouzmati foi dito por eles que eles estão melhor como escravos porque eles pelo menos conseguem comida e abrigo. Por mais que a pobreza empurre essas pessoas a se tornarem escravas, não está tudo bem. Apenas uma pequena minoria da população é realmente forçada à escravidão, enquanto a maioria desses 20% faz porque não tem mais nada a fazer para sobreviver. A escravidão se tornou algo tão normal para eles que estão até mesmo passando para a família. O status real de escravo é herdado de mãe para filho. Isso significa que o problema é ainda maior do que o mundo pensa, pois as jovens gerações estão sendo doutrinadas com a escravidão como algo que faz parte de sua cultura, ao invés de ensiná-los que isso não é certo. A corrupção é outro grande problema que causou isso, já que as autoridades, sem surpresa, apoiam a escravidão e até mesmo detêm aqueles que são contra ela. Experiências de ex-escravos. É imperativo mencionar que essas pessoas escravizadas não são apenas forçadas a um trabalho intenso, mas também enfrentam abusos sexuais. Tais coisas foram afirmadas por ex-escravos do que foram entrevistados pelo fotojornalista. Muitos deles foram libertados com a ajuda de pequenos grupos anti-escravistas, enquanto outros com a ajuda da ONU. É triste dizer que alguns deles voltaram à escravidão porque simplesmente não tinham o que comer. A foto que você viu no início do artigo era de Madre Fátima e sua filha Mbarka, ambas ex-escravas. Fátima mencionou que perdeu 2 bebês porque foi obrigada a trabalhar logo após o parto, sem poder cuidar dos filhos. Ela foi libertada por uma organização chamada Susslaves na década de 1990. Do seu ponto de vista, parece que a escravidão só está piorando, principalmente por causa da pobreza. Ela também mencionou em sua entrevista que nasceu em uma família de escravos e o status foi transmitido por sua mãe. A família a deu na frente de sua tenda ao lado da casa de seu mestre, o Sheikh Ouled Mohamed. O fotojornalista também conseguiu tirar uma foto de escravos e de suas condições de vida antes de ser preso e detido pela polícia local. Isso só mostra o nível de corrupção que existe no país. O governo sabia que correria o risco de ser condenado por outras nações se não o deixasse ir. Além disso, eu explicaria a imagem, mas acho que fala por si. É absolutamente alucinante pensar que a escravidão ainda está ocorrendo mesmo no século XXI. Mesmo enquanto escrevo este artigo, ainda estou perplexo.
Luta contra a escravidão. Existem pequenos grupos anti-escravistas na Mauritânia que estão tentando ajudar essas pessoas a se libertarem mais uma vez e acabar com a escravidão. Na luta contra a escravidão, quem escraviza é quem tem muito poder e influência na Mauritânia e acaba torturando esses ativistas. Outras organizações, como o SUS Slavery, ainda estão tentando o seu melhor para combater a escravidão na Mauritânia, mas não podem ir contra o poder do governo corrupto. O que me irrita é que o mundo parece não se importar com a escravidão moderna, tratando-a como se fosse normal. O mundo também parece se concentrar em como a escravidão impactou o mundo no passado, embora talvez não perceba que a escravidão ainda está ocorrendo. A única maneira de lutar contra isso é aumentar a conscientização em todo o mundo e, com sorte, atrair a atenção de outros governos e nações para fazer uma mudança e, de alguma forma, abolir a escravidão para sempre. Existem certas coisas que deveriam permanecer no passado e a escravidão é definitiva. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.